Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Marcos. Eu sou do canal do Escritor Cínico e esse é o vlog do Vivo Livros. E hoje, dentro daquele nosso projeto, que vocês já sabem, de toda sexta-feira nós termos um livro clássico, tanto da literatura brasileira quanto da literatura internacional, eu trouxe para vocês o livro que vai aparecer aqui em cima, Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge Amado. Esse livro eu não tenho porque na época que eu li, eu peguei emprestado na biblioteca e é um livro de mais de 400 páginas, é um livro bem grande, e eu depois não comprei. Alguns livros do Jorge Amado eu tenho em casa, como Mar Morto, Teresa Batista Cansada de Guerra, O Sumiço da Santa, entre outros. Mas esse especificamente, apesar de eu ter feito um trabalho para a faculdade baseado nesse livro, um trabalho de literatura e cinema, eu não comprei. Bom, então vamos falar sobre o autor de Dona Flor e seus dois maridos, Jorge Amado. Jorge Amado nasce na cidade baiana de Itabuna em 1912, foi no dia 10 de agosto, e vem a falecer no dia 6 de agosto de 2001, também na Bahia, só que na capital, em Salvador. Ele foi deputado pelo Partido Comunista, mas por pouco tempo acabou perdendo o seu mandato. Mas ele durante muito tempo foi de esquerda, até que em 1955 ele rompe com o Partido Comunista porque ele não concorda com os absurdos que Stalin na Rússia estava fazendo. Da sua época de militante do Partido Comunista, ele acreditava que a literatura poderia servir a uma causa política. Tanto que ele escreveu o livro O Cavaleiro da Esperança, que é um retrato romanceado do também comunista e um personagem famoso da nossa história, o Luiz Carlos Prestes. Bom, mas ele rompe com isso e aí ele passa a entrar no seu ciclo de romances mais urbanos, em que ele escreve Dona Flor, Gabriela Cravo e Canela, entre outros livros. Jorge Amado foi traduzido para mais de 80 países em 49 idiomas e ganhou vários prêmios, inclusive o prêmio Camões de língua portuguesa, que é considerado um dos maiores prêmios, só perdendo importância para o Nobel de Literatura. Ele foi indicado também para ganhar o Nobel de Literatura várias vezes. Mas o que trata o livro Dona Flor e seus dois maridos? Bom, é a história de Dona Flor, uma dona de casa típica, uma cozinheira baiana de mão cheia, que é casada com Valdomiro, conhecido como Vadinho. Um malandro alcoólatra, mas que é apaixonado pela Flor, não gosta do trabalho, mas ela perdoa isso tudo porque ele tem uma sensualidade e tem, vamos dizer, hoje em dia, diria, uma pegada que faz com que Dona Flor seja realmente assim, caidona por ele, ela gosta muito dele. Num dia de carnaval, quando o livro começa, Vadinho, que era o seu apelido, o apelido de Valdomiro, estava pulando em um bloco em Salvador, tem um ataque do coração e morre. Dona Flor fica assim desconsolada. A vida para ela perde o sentido. A mãe dela, que é a sogra de Vadinho, detestava Vadinho porque sabia da fama dele e via que ele não agregava em nada para a filha. E fica meio que feliz com a morte de Vadinho e depois do tempo de luto incentiva Dona Flor a encontrar outro marido. Ela acaba encontrando em Teodoro a antítese, o oposto de Vadinho. Teodoro é um farmacêutico, tem uma pequena farmácia em Salvador, é uma pessoa responsável e passa a amar a Dona Flor, ou seja, apesar do amor de Vadinho ser de uma forma, o dele é de uma forma mais conservadora, porque o Teodoro significa aquele homem mais conservador, inserido no momento em que acontece o romance, que é aí pela metade do século XX. Ela se casa com ele, mas ela passa a ter visões do marido. O fato de ter se casado com outro homem não fez que ela esquecesse o grande amor da vida dela.
E aí até que Vadinho se corporifica, né? E passa a aparecer para ela e a querer até fazer sexo com ela, como ele fazia em vida. Apaixonada, Dona Flor vai, procura uma mãe de santo e pede para que os orixás possam trazer Vadinho de volta. Não vou contar mais do livro, porque senão vai estragar a surpresa de vocês para saber se realmente o Vadinho volta ou não, ou se isso é somente uma fantasia de Dona Flor. O que Jorge Amado fez nesse livro foi juntar a parte urbana, que é a parte da Salvador, em que ele não tocava muito, porque antes ele tinha livros como Terras do Sem Fim, Cacau, etc., que eram livros que falavam mais do interior do Nordeste. Ele traz o foco para cá. É um romance considerado uma crônica social, e também ele mistura de uma forma muito mais forte os mitos e a questão espiritual, a questão do candomblé, essas raízes em que ele vai passar a desenvolver de forma mais forte e mais característica em seus romances daí para frente, quando ele entra nessa fase. E ele também, de uma forma indireta, subliminar, ele mostra a questão política, porque o Vadinho é aquele malandro típico brasileiro, né? Seria, ele encarna aquilo que miticamente ou caricaturalmente nós achamos que é o nosso povo. E o Teodoro é aquilo que nós queríamos ser, né? Uma pessoa mais responsável, um país mais sério, que anda na linha, organizadíssimo, mas que para nossa índole é uma pessoa chata, é um país chato, em que nós, por mais que tentemos ser, não conseguimos nos identificar. Então a Flor via em Teodoro o marido perfeito, mas ela sentia falta daquela bagunça, daquele marido mais sensual, mais brincalhão, que era o Vadinho. Então ela ficava entre esses dois maridos, né? Um que foi, mas que ela queria resgatar, e o outro que estava ali, que ela tinha um carinho e gostava, mas não amava tanto quanto. Então o livro, assim, eu gostei muito e recomendo para vocês. Como eu já falei, ele é um clássico da literatura brasileira, inclusive mundial. Ele foi adaptado pelo cineasta brasileiro Bruno Barreto. Durante anos foi o filme que mais arrecadou nas bilheterias brasileiras, passando inclusive vários filmes estrangeiros. Então, se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar o like, não deixe de dar o joinha. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, porque você sabe, isso me ajuda muito, não vai te custar nada. E não deixe de comentar, porque isso é importante para a gente ter um bate-papo. Eu gosto muito de responder as pessoas que escrevem no comentário. Um abraço e até um próximo vídeo.